Hoje a gente vai fazer uma investigação um pouco diferente, uma análise teológico-jurídica de uma das almas mais atormentadas e complexas dos quadrinhos. Advogado de dia vigilante e brutal à noite. A pergunta que não quer calar é: se o Demolidor morresse hoje, para onde a alma dele iria, segundo Dante Alighieri? A gente vai mergulhar fundo nessa questão, mas com uma condição. Vamos usar as regras do próprio Dante, as leis rígidas e medievais do seu inferno. Então, para começar, a gente precisa estabelecer as regras desse julgamento. E a principal é: esqueça a visão moderna de heroísmo. Para julgar o Demolidor, temos que entrar na mentalidade de uma pessoa do século XIV. Olha só como as coisas mudam. A gente parte do princípio de que ele morre sem se arrepender de verdade. Na visão de mundo de Dante, a ordem social é sagrada, é a maior virtude. Portanto, o vigilantismo não é um mal necessário, é um crime gravíssimo, é como privatizar a justiça. O nosso réu é Matthew Murdock, e a acusação, uma vida inteira dedicada à violência sistemática. Ou seja, para Dante, o Demolidor não é um herói consertando um sistema falho. Ele é um agente do caos, que desafia a ordem divina. E agora, a gente entra na parte crucial. Qual é a natureza desse crime? A violência do Demolidor nasce da paixão, do calor do momento, ou é algo muito mais frio, calculado e deliberado? Dante faz uma divisão muito clara. De um lado estão os pecados de incontinência, que são os de paixão, de falta de controle. Esses são punidos no chamado alto inferno. Do outro lado, os pecados de malícia, que vêm da razão, da escolha consciente de fazer o mal. E esses levam aos círculos mais profundos do baixo inferno. E para saber de que lado o Murdock está, nem precisa procurar muito. As palavras dele dizem tudo. Ele fala para o padre: "Não estou buscando penitência pelo que fiz, estou pedindo perdão pelo que estou prestes a fazer." Quer dizer, mais claro que isso, impossível. Não é impulso, é premeditado. Ele sabe exatamente o que vai fazer antes mesmo de vestir o uniforme. E tem mais. Ele mesmo admite que quando age como Demolidor, ele deixa o diabo interior sair e até encontra uma certa satisfação na violência. E aí a linha foi cruzada. Não é mais sobre justiça. Virou vingança. Virou um prazer sádico. É a definição perfeita de malícia. Certo. Se o pecado dele nasce da malícia e não da paixão, a gente já pode riscar da lista todos os círculos do alto inferno. Isso já afunila bastante a nossa investigação e nos leva para os lugares mais sombrios. O segundo círculo, da luxúria? Não é o caso. A vida pessoal e amorosa dele é um caos, a gente sabe, mas não é esse o pecado que define a alma do Murdock. E o quinto círculo, da ira? Também não. E aqui a distinção é muito importante. A violência dele não é só uma explosão de raiva. É um método, uma carreira. É sistemático. Um brigão de bar que perde a cabeça vai para o quinto círculo. Um vigilante que caça criminosos toda noite, metodologicamente, vai para um lugar bem pior. Que tal o oitavo círculo, da fraude? Ele tem uma identidade secreta, vive uma mentira, é verdade. Mas essa fraude é para proteger quem ele ama, não para enganar e tirar vantagem dos outros. Ele não se encaixa com os corruptos e vigaristas que habitam esse círculo. Então, por processo de eliminação, nossa investigação nos leva a um único e inevitável destino. Um lugar sem escapatória. E o veredito é este: Matthew Murdock é condenado ao sétimo círculo do inferno, o círculo reservado para os violentos. E por quê? Simples. O primeiro anel desse círculo não pune apenas assassinos. Dante é bem específico. Pune todos aqueles que infringem ferimentos e lesões a outros. E, o que o Demolidor mais faz na vida: quebrar ossos, causar traumas, ferir. Ele pode ter a sua famosa regra de não matar, mas a vida dele se baseia em infligir dano físico brutal e, o pior, sem a autoridade do Estado. Para a lei de Dante, isso é mais que suficiente. Na verdade, a visão medieval tem uma figura perfeita para ele: o salteador da justiça. Alguém que age por conta própria, usando a força nas ruas e tomando o lugar da autoridade. Para Dante, isso não tem a menor diferença de um bandido de estrada comum. É a mesma violação da ordem. Mas a condenação é só o começo. No inferno de Dante, a punição, o famoso contrapasso, é sempre uma forma de justiça poética. Ela se encaixa no pecado. E para um homem com os sentidos super desenvolvidos do Demolidor, o inferno seria um tormento feito sob medida.
A sentença seria a imersão eterna no Flegetonte, um rio de sangue fervente, vigiado por centauros. Ele seria forçado a caminhar no próprio sangue que ajudou a derramar. Mas o verdadeiro horror, a verdadeira tortura, está em como os próprios dons dele se tornariam sua maldição. Dá para imaginar? O tato dele, tão sensível que consegue ler sentindo a tinta no papel, seria perpetuamente escaldado por sangue fervente. A superaudição seria bombardeada sem um segundo de paz pelos gritos de milhões de outras almas. E toda a sua agilidade de acrobata? Completamente inútil, preso num rio de sangue sobre a mira das flechas dos centauros se tentasse se erguer. E os guardas, os centauros, meio homem, meio animal, são o espelho perfeito da própria luta fracassada de Murdoch. A luta contra o seu diabo interior, contra a violência bestial que ele nunca conseguiu controlar de verdade. Então, quando a gente olha essa análise final, fica claro. O pecado dele não é a reação, é a ação deliberada. Não é só falta de autocontrole, é a usurpação da autoridade. Por isso, ele se encaixa muito mais com um salteador de estrada do que com um simples iracundo. A ira pode ser o combustível, mas o vigilantismo sistemático é o crime que o condena, sem dúvida, ao sétimo círculo. No fim das contas, a grande tragédia do Demolidor não é que ele seja um vilão. É que ele é um herói que, para lutar a guerra de Deus, escolheu usar as armas do inimigo, a violência e a ira. E na visão de mundo medieval, as boas intenções são irrelevantes. Ele escolheu um caminho de orgulho e força privada, um erro estratégico que a teologia de Dante simplesmente não perdoa. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para pensar, né? O que é pior para a sociedade? O caos bem-intencionado de um herói ou a ordem calculada de um vilão? Fica aí a reflexão sobre essa linha tênue, às vezes quase invisível, entre um salvador e um pecador.